Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? Então, dentro do que nós estamos vendo, o próximo passo, depois de fatorial, é uma aplicação de fatorial em anagramas, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos estar fazendo? Vamos fazer uma permutação, certo? Uma troca de posições, tá bom? Uma permuta. Então, permutação simples de n elementos distintos, quer dizer, um diferente do outro, é qualquer grupo ordenado desses n elementos. Então, eu vou permutar os três elementos distintos x, y, z. Então, nós vamos formar o quê? Sequências diferentes através desses três elementos x, y e z. Então, quais são esses elementos? Vamos lá. X, Y e Z é o primeiro, né? Então, depois vem X, Z, Y, depois Y, X, Z, depois Y, Z, X, depois Z, Y, Z, X, Y e depois Z, Y, X. Então, obtivemos o quê? O número de permutações é igual a 6, ou seja, são 6 tipos de novas combinações que nós temos com esses três elementos. Note que há sempre o quê? Uma redução nessas possibilidades, ou seja, o que nós aplicamos na permutação? Então, nós pegamos n, multiplicamos por n menos 1, depois por n menos 2, n menos 3, n menos 4, até o 1. O que é isso? É o fatorial, porque é uma permutação de n elementos, ou seja, n fatorial. Se tiver 3 elementos, então é 3 vezes 2 vezes 1. Se tiver 4 elementos, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que tudo é uma sequência de elementos, né, que a gente, ou de acontecimentos que nós temos aí para ver o nosso conteúdo, tá? Sempre o quê? Como eu sempre falo, a atividade é sequencial, a nossa matéria, uma está atrelada à outra, tá bom? Então, tá. Vamos lá, vamos continuar. Então, olha o nosso exemplo agora, ó. Vamos calcular o número de anagramas da palavra lápis. O que é anagrama? São trocas de posições de letras para formar outras palavras, que podem ou não ter sentido coloquial, usual, tá? Então pode ser que forme uma palavra que não tenha sentido, mas as posições das letras são diferentes, tudo bem? E perceba que a palavra lápis são o quê? 5 letras distintas. Então, o que eu vou aplicar? Pn fatorial. Só que o P, que é o quê? A permutação, são o quê? Formado por N, ou seja, 5 elementos nesse caso. Então, vai ser 5 fatorial. Então, quantos anagramas podem ser formados? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 120 anagramas. Percebam que foi bem tranquilo isso, bem fácil, ok? Ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, nós vamos pegar a palavra dilema. Qual que é o item que nós percebemos aí inicialmente? Que ela é formada por letras distintas, ou seja, não se repete, não tem letras iguais, tá bom? Então, vamos lá. O número total de anagramas, a letra A, que eu vou estar respondendo agora. A palavra dilema, ela é formada de 6 letras, então é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Quanto que dá isso? 720. Bem tranquilo. Só que agora, no item B, olha que coisa interessante, nós vamos colocar uma condição. Qual que é essa condição? Os anagramas que vão ser formados vão ter que começar com a letra B. Então, eu vou permutar, eu vou trocar de posição somente a letra I, L, M e A. Ou seja, quantas letras eu vou poder trocar de posição? 5. Então, para que eu ache os anagramas que comecem com a letra D, seria 5 fatorial.
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, eu impus uma condição, ou seja, o que é permutação? É troca de lugar. Então, a letra D, neste exemplo, não poderá trocar de lugar, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a palavra dilema. Então, dentro da palavra dilema, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte, ó, que ela tem uma outra condição. Qual que é essa condição? Que a letra D e a letra A não podem o quê, ó? Elas estão fixas, ou seja, não podem trocar de lugar. Então, quantas letras eu vou o quê? Permutar? Somente o quê? 4 letras. Então, D e A fixa, então eu só vou permutar 4 fatorial, certo? Então, vamos lá. E agora o nosso último exemplo, ele tem que começar com uma vogal. Então, quais são as vogais da palavra dilema? São 3. O I, o E e o A. Então, só pode ter essas 3 letras na primeira posição. Só que a partir do momento que eu uso uma, eu posso usar ela nas outras posições. Então, o que aconteceu aqui? Então, eu tenho 3, certo? Porém, o que eu posso permutar? Eu posso permutar o quê? As outras letras, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Se eu tenho 3 vezes o quê? As outras vogais, né? O número de anagramas que começam com vogal. O que vai sobrar? A permutação dos outros. Quanto que são os outros? 120. Então, o que nós temos aqui? 3 vezes 120. Então, nós temos o quê? 360 anagramas. Ou seja, bem tranquilo o nosso exercício. Então, nós vamos usar o fatorial agora para determinar o quê? Determinar troca de posições em palavras para formar outras palavras, tá? É apenas uma continuação com a matéria. É bem tranquilo, tá bom? Então, tá. Vamos fazer esse exercício no caderno, este exemplo, e depois eu posto outros, tá bom? Ok, então. Até logo, pessoal.